Hoje vamos falar sobre carteira de investimentos. Muitos me perguntam, mas como que eu monto uma carteira de investimentos? É possível ganhando pouco fazer uma carteira grande de investimentos? Gente, calma. Vamos por partes. Como todos já sabem, eu invisto há alguns anos, mas eu não comecei investindo rios de dinheiro ou esperei ganhar muito dinheiro para investir. Não. A vida financeira da pessoa, ela começa quando ela começa a trabalhar e ela vai guardando um pouquinho por pouquinho. E assim vai juntando e criando um bolo de dinheiro. E assim você vai fazer a sua carteira de investimentos. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz estágio de contabilidade. Eu ganhava R$ 150. Mesmo ganhando R$ 150, eu pegava um pouquinho desse dinheiro e guardava lá na poupança, que era o que antigamente a gente guardava, né? A gente foi ensinado antigamente a sempre guardar um dinheirinho e era na poupança, que era o que os nossos pais sabiam naquela época, era o que eles faziam e eles ensinavam isso pra gente. Então, graças a Deus, eles sempre me ensinaram a guardar um pouco e a gente guardava lá na poupança. Então, eu tenho essa minha conta da poupança há muitos anos. Ganhava R$ 150, guardava um pouquinho. Depois, quando eu comecei a trabalhar registrada para pagar minha faculdade de ciências contábeis, eu ganhava R$ 360 por mês. E mesmo assim, eu conseguia fazer só 2 matérias na faculdade, que era o que eu conseguia pagar. E eu pagava o transporte quando precisava, porque a gente ia. E alguma alimentação, uma vez ou outra que eu precisava, eu tinha lá um dinheiro para pagar só essas contas. E eu ainda pegava um pouquinho desses R$ 360 e eu guardava. Então é a constância. Não é quando me sobrar dinheiro, não. Todo mês você tem que saber que você tem que pegar um pouco que seja e guardar. E isso tem que ser uma coisa natural, uma coisa que você faz sempre da sua vida, independente qual é a sua idade, qual é o seu salário, não importa. Recebeu um pouco, você guarda. Isso é a prosperidade, é ganhar mais do que gastar e sempre o que sobrar, guardar. Dessa forma é que você vai conseguir crescer na vida, crescer o seu patrimônio. Não existe outra fórmula. Se alguém souber de outra fórmula, por favor, me diga. Porque eu só conheço essa. Aí vocês vão colocar a Mega Sena, sim, né? Mas existem muitas pessoas que ganharam na Mega Sena que hoje não tem nada, porque não adianta você ganhar um valor e não saber o que fazer com aquele valor, que você vai perder tudo aquilo, vai perder. Vai torrar o dinheiro. Não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é sobre a nossa carteira de investimentos. Então, é guardando um pouquinho. Depois que eu consegui terminar a faculdade, aí eu comecei a ganhar um pouquinho mais, eu continuava guardando. Só que eu ainda guardava na poupança. Chegou uma hora que eu parei e pensei: meu Deus, como que eu cresço o meu patrimônio? Não cresce, eu não vou sair do lugar, nunca. Daí foi que eu comecei a pesquisar sobre investimentos, que eu queria crescer, eu queria que o meu dinheiro crescesse e eu não conseguia fazer meu dinheiro crescer. Aí eu fui atrás de pesquisar sobre ações. Eu acredito que não era para eu ter feito isso naquela época. Foram há uns 7 anos atrás, onde essa parte de ações não era bem falada ainda. Então, eu estudei um monte, fui atrás de bastante coisas e comecei a comprar as ações e vender as ações e não funcionava. Para mim, não estava funcionando, porque aquela ações ela aumenta, ela diminui e aí nunca crescia. Eu sempre fui uma pessoa que planilho tudo. Então eu planilhava as ações que eu tinha, planilhava os rendimentos, os dividendos. E aí passou o ano inteiro e eu olhava ali, meu Deus, rendeu só isso? Ganhei só isso? Eu disse, por quê, meu Deus? Vou deixar meu dinheiro na poupança que vai valer mais? E aquilo começou a eu comecei a ficar ruim com aquilo, porque não rendia. Eu queria fazer render, tinha começado a pesquisar sobre isso e não rendia. Então eu não saía, continuei não saindo do lugar. E aí passou um ano, passou 2 anos. E aí quando chegou no terceiro ano, eu disse: chega, isso não tá dando certo. Aí começou aqueles títulos promocionais de abre sua conta no banco X e coloque um valor X lá e vai render 220% do CDI, 300% do CDI.
Eu disse, vou fazer isso aí, porque E aí foi que eu vi que a coisa rendeu. Porque, claro, era um percentual grande, claro, e também, né, o imposto de renda também era alto, mas valia a pena. Eu fiz as contas e valia a pena. Então, aí eu investi 6 meses nesses títulos e eu percebi que, então, é isso, gostei disso. Gostei de renda fixa e agora eu vou focar em renda fixa. Então, aí o que que eu fiz? Foquei na minha carteira de investimentos na renda fixa, deixando só a parte de ações, as empresas que eu realmente acreditava. Então, a carteira de investimentos, ela não é algo muito mirabolante, é algo simples. Você vai deixar um pouco de dinheiro lá na reserva de emergência, em títulos CDBs de liquidez diária ou algum outro título que tenha liquidez diária. Existe LCI, LCAs, que a liquidez ela é diária após X meses. Agora está valendo 6 meses. Antes era 3, passou para 9, agora é 6. Então, depois de 6 meses, a liquidez vai ser diária. Você também pode adquirir esses tipos de títulos. Eu tenho alguns que agora já estão como liquidez diária. Então, caso precise, o dinheiro já está lá. Lembrando que LCI e LCA, elas são isentas de imposto de renda. Algo muito bom. Mas, mesmo assim, você tem que fazer as contas para ver se vale a pena um CDB ou uma LCI e LCA. Porque, às vezes, mesmo sendo LCI e LCA, que não tem imposto de renda, você acredita que então é melhor que CDB, né? Que muitos bancos, os bancões, eles querem te vender isso, né? Ai, mas não tem imposto de renda. Aí coloca lá 86% do CDI. Gente, não faça isso. 80 e poucos por cento do CDI é muito pouco. Então, você tem que fazer conta. Se você não sabe fazer conta, tem vídeos aqui no meu canal que explica como faz as contas para saber a rentabilidade mensal, anual desses títulos. Fazer uma média de CDB e uma média de LCI e LCA. Porque os bancões, eles vão querer te vender qualquer coisa. Então não adianta você achar que tá ganhando, que no fim você não tá ganhando. Mas voltando para o nosso foco do nosso vídeo, que é sobre carteira de investimentos. Então você não precisa ter muito dinheiro para fazer uma carteira de investimentos ou fazer uma carteira de investimentos muito mirabolantes. Não, é algo simples. É a sua reserva de emergência em um local onde tem liquidez diária, e aí depois o outro dinheiro que você vai guardando, que você vai juntando, você consegue colocar em títulos de prazo maior, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que é o que eu tenho, né? Aí cada um vai fazer conforme a sua realidade de vida. A minha eu coloco alguns de 2 anos, alguns de 4 anos. Então essa é a carteira de investimentos. Eu vou deixar aqui para vocês que eu tenho no banco ABC Brasil, que ele estava com uma ótima rentabilidade há uns meses atrás. Então lá eu tenho LCI e LCA, que essa não tem liquidez diária. O dinheiro vai ficar trancado lá até nesse período, que é 2 anos, 3 anos. E em outro banco, no Banco Sofisa, que é o banco onde eu tenho a minha reserva de emergência que eu tenho a minha reserva de emergência de liquidez diária, que lá é só. Antes eu acho que eu tinha títulos que não eram de liquidez diária, mas acho que já acabou, já venceu. Então agora é só liquidez diária. E aí tem um outro banco, que aí tem as ações que eu falei para vocês, que pretendo não mexer nisso, que é algo que não me faz bem, que eu não gosto de ficar olhando isso. Eu prefiro renda fixa, que é dinheiro vivo. Não gosto de ficar mais olhando o mercado de ações, só me estressou. Então, cada um vai fazer o que é bem para você. Então, se você gosta de ação, se você acha que vai dar certo para você, que você gosta de ir atrás disso, pode ir. Eu não gosto. Então, isso é o mundo dos investimentos. Fazer o que você gosta e que dê dinheiro, que dê lucro, que dê rentabilidade. Por isso que você tem que saber o que é uma taxa CDI, o que é a taxa Selic, o que é um CDB, o que é uma LCI, uma LCA e como que se faz essa conta. Sabendo fazer essas contas, você vai saber o que vale a pena e o que não vale. Então, carteira de investimento, ela não é nada muito difícil de fazer. É só você pegar a sua vida e colocar em títulos desses prazos, independente do seu salário. Faça sobrar dinheiro e invista, independente do seu salário, que os juros compostos vai trabalhar para você. E assim você vai conseguir montar o seu patrimônio. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.